Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu me chamo Arthur Andrade e o Senhor Jesus colocou muito forte no meu coração para mim começar um canal no YouTube falando e difundindo a palavra de Deus. Então, logo no início do vídeo eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal para receber mais vídeos e compartilhar para o máximo de pessoas que você puder, para os seus familiares, para os seus amigos, para que muitas pessoas conheçam, escutem da palavra de Deus, para que cada vez mais pessoas conheçam o Evangelho de Jesus Cristo, se arrependam e creiam no Senhor Jesus. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o like e vamos para o vídeo. O Espírito Santo colocou uma palavra muito forte no meu coração. Você que está aí com a sua Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo 22, versículo 30, que diz assim: No dia seguinte, querendo saber ao certo qual era a acusação dos judeus, o comandante soltou Paulo e mandou que os principais sacerdotes e todo o sinédrio se reunissem. E, trazendo Paulo, apresentou-o diante deles. Bom, só li um versículo, porque se a gente for ver toda essa história, a gente vai ler desde o capítulo 22 até o final de Atos. Então eu li apenas esse versículo para dar uma introdução a vocês. Mas a história é o seguinte: Paulo, ele fazia muitas viagens missionárias, pregando o evangelho, difundindo a palavra de Deus, batizando pessoas em muitas cidades. Ao todo, se eu não me engano, ele fez 3 viagens missionárias com acompanhantes, indo para muitos lugares. E Paulo havia acabado de descer para Jerusalém e estava nas sinagogas pregando a palavra de Deus. Só que os judeus, muitos vindo da Ásia e também da região mesmo, não acreditavam no que Paulo falava, não acreditavam que Jesus Cristo era o Senhor. E eles começaram a fazer acusações falsas a soldados e ao sinédrio, querendo e pedindo, clamando pela morte de Paulo. Sendo assim, Paulo, como um servo do Senhor, se defendia e sempre deixando bem claro que ele cria no Senhor Jesus Cristo e que Jesus Cristo nos salvou. Ele foi levado ao sinédrio. O sinédrio não tinha encontrado nenhum motivo plausível para matar Paulo, mas mesmo assim os judeus continuavam clamando, inventando mentiras sobre Paulo. Sendo assim, tentaram armar até uma cilada. Então Paulo, ele ficou preso no sinédrio até que ele fosse julgado. Tentaram armar uma cilada para Paulo, onde um grupo de judeus não iria comer nem beber água até que Paulo fosse morto. Sendo assim, o sinédrio descobriu e o levou até Cesareia. Ele foi levado até Cesareia para ser julgado pelo rei Félix. Félix teve um tribunal onde Paulo ele pôde se defender, mas pouco tempo depois Paulo ali ficou preso e Félix já não tinha mais o cargo de rei. E quem virou o rei ali da Cesareia foi Apôncio Festo. Apôncio Festo, ele, na tentativa de agradar os judeus, tentou novamente julgar Paulo e ver se ele tinha um motivo plausível para a morte, porque os judeus saíram de Jerusalém e foram até Cesareia para continuar acusando Paulo. Também o rei Agripa foi lá para julgar Paulo também. E Paulo, ele creu verdadeiramente na palavra do Senhor. E Jesus falou com ele, o Espírito Santo falou com ele e disse para ele pedir para ser julgado em Roma por César. Então Paulo, em meio ali aos julgamentos, apelou para César e disse: Olha, vocês estão me julgando, vocês sabem sim que eu sou inocente, que todas essas acusações são falsas, mas mesmo assim vocês insistem em me julgar. Então eu apelo para César. Sendo assim, os reis permitiram e Paulo foi em direção a Roma para ser julgado por César, tudo conforme a vontade do Senhor e conforme Deus havia falado e ordenado a Paulo. Houve alguns acontecimentos nessa viagem de Paulo de Cesareia até Roma, onde teve um naufrágio. Ele foi parar na ilha de Malta, pregou a palavra do Senhor lá, mas chegando em Roma, houve uma surpresa para Paulo, onde Paulo chegou lá, convocou os soldados, César se defendeu e os soldados, agora eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 28, versículo 21, que diz assim:
Mas eles lhe disseram: não recebemos cartas da Judéia a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que relatasse ou dissesse algum mal de ti. Ou seja, Paulo, quando chegou em Roma, não havia mais nenhuma acusação contra ele. No final da história, ele cumpriu 2 anos de prisão domiciliar, onde ele poderia escrever cartas, onde ele escreveu muitas cartas, que são outros livros da Bíblia, onde ele pôde escrever cartas, pregar a palavra do Senhor, porque as pessoas iam na casa dele, batizar. Ou seja, o que essa palavra, o que toda essa história quer dizer para nós? Paulo, ele sempre pregou a palavra do Senhor e creu verdadeiramente nele e depositou sua confiança. Ele, em meio a tantas tribulações, em meio a tanto tempo que ele ficou preso, sendo julgado, muitas pessoas, muitos judeus tentando armar ciladas de morte para Paulo, Paulo correndo risco de ser morto, em meio a tantas tribulações, a fé de Paulo não foi abalada. Paulo não deixou a sua fé ser abalada. E muitas vezes nós, no dia de hoje, por isso aqui que acontece conosco, por uma tribulação, por um problema que passa, nós começamos a querer desistir da obra do Senhor, a falar: poxa, eu agrado o Senhor, tô passando por tanto problema, olha aí meu filho, tô com problema com meu filho, tô com dívida, tô passando por tantas tribulações. Mas comparado a que Paulo passou, não é nada. Paulo, ele passou por um problema muito grande. As prisões antigamente não eram como as prisões de hoje em dia. Eram extremamente piores. E Paulo, a meio a tantas tribulações, se manteve firme, crendo na palavra do Senhor. E essa história deixa uma lição pra gente, que se a gente pode passar por problemas, a gente pode passar por tribulações, mas se a gente crer verdadeiramente na palavra do Senhor, o Senhor vai se agradar da gente. Se a gente depositar toda a nossa confiança em Jesus Cristo, como Paulo fez, e ouvir a sua voz, o nosso problema será resolvido. O que basta nós entregarmos o nosso problema nas mãos de Deus. E foi o que Paulo fez. Paulo estava preso, Paulo estava diante do Sinédrio, depois sendo julgado em Cesareia, passando por tantas tribulações. Teve no caminho de Cesareia até Roma um naufrágio, e Paulo não se deixou abalar. Ele depositou a sua confiança em Deus e o seu problema acabou. Essa palavra que Jesus colocou no meu coração, se você está passando por tantas tribulações, se você confiar na palavra do Senhor, pode acontecer a tribulação que for, você pode ser perseguido, porque nós como cristãos seremos perseguidos. Então você pode ser perseguido, você pode passar problemas com seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, mas no final Jesus irá nos recompensar, assim como recompensou Paulo, onde foram extintas todas as... extintas não, mas não houve nenhuma acusação contra Paulo em Roma, e ele pôde pregar livremente a palavra de Deus em sua casa. Porque eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe. Então, creia no Senhor, exponha todo o seu problema para Deus, que Ele se agradará de ti, Ele se agradará da sua confiança, se agradará de você e te dará a solução para o problema. Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu espero que você tenha gostado e tenha sido tocado pelo Espírito Santo sobre essa palavra tão bela, sobre confiança, essa história tão motivadora sobre Paulo, passar por tantos problemas, continuar confiando em Deus e seus problemas, depois de tanta tribulação, serem cessados. Da mesma maneira acontecerá com você. Eu espero que o Espírito Santo tenha te tocado onde quer que você esteja. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ser tocados pelo Espírito Santo, assim como eu e você foi tocado. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês.